Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quinta-feira, 15 de fevereiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também, que a partir de agora passa a acompanhar o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Agora são 6h33. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mais de 1 milhão de inscritos precisam pagar a taxa do Enem dos concursos. INSS começa a pagar benefícios de fevereiro a partir do dia 23. Imposto de renda. Patrão tem até o dia 29 de fevereiro para enviar informe de rendimentos a funcionários. Auxílio Gás será de R$ 102 em fevereiro. Benefício começa a ser pago nesta sexta-feira. Banco Central estabelece novo limite para transações por Pix à noite. Dengue, campanha de vacinação terá início nesta quinta-feira. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma excelente manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Os candidatos ao concurso público nacional unificado que ainda não pagaram a taxa de inscrição têm até amanhã, sexta-feira, para quitarem a guia de recolhimento da União. O pagamento no valor de R$ 90 para cargos do nível superior e de R$ 60 para de nível médio pode ser feito em banco ou pelo Pix, com o uso do QR Code. Com o período de inscrição encerrado no último dia 9, o Enem dos concursos teve 2.650.000 candidatos cadastrados, dos quais 1.280.000 ainda precisavam pagar a taxa para confirmar a participação no processo seletivo. Entre eles estão os candidatos que tiveram os pedidos de isenção da taxa negado. Os concorrentes poderão verificar dados finais da inscrição no dia 29 de fevereiro por meio do site da Sesgran Rio, que é a banca realizadora do processo seletivo, e por onde está sendo realizado o processo de inscrição, com o uso da conta gov.br. E 2 presos fugiram nesta quarta-feira da prisão de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa é a primeira vez na história que uma carceragem federal registra fuga. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça. Os homens foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, está no estado para auxiliar nas buscas. De acordo com fontes, a Polícia Federal foi acionada não só para ajudar no trabalho de recaptura, mas também de investigação das responsabilidades dos envolvidos. A segurança do Rio Grande do Norte vai auxiliar nos trabalhos. Os agentes vão priorizar as próximas 72 horas para a captura. Os presos têm ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, mas não possuem grande aporte financeiro. Mendonça e Nascimento vieram do Acre, onde participaram da rebelião de julho de 2023, quando terminou com 5 mortes. Após o episódio, foram transferidos para Mossoró em celas separadas e estão no regime disciplinar diferenciado. Durante a madrugada, mais especificamente entre 3 e 4 horas, fugiram das celas e escaparam pela área de encanamento. 6h37. E cartão de crédito. Parcelamento leva à preferência do consumidor nas compras. Quem vai contar essa história é Bruno Moreira. O ranking dos meios de pagamento mais usados pelo consumidor brasileiro, o cartão de crédito aparece em segundo lugar, de acordo com pesquisa do Sebrae e IBGE. A possibilidade de parcelamento é a principal razão pela preferência dos clientes. Apesar disso, nem sempre as taxas
taxas são favoráveis para quem vende, e esse é justamente o principal critério de escolha para empreendedores e donos de pequenos negócios. Esses fatores levaram o Recarga Pay a lançar uma maquininha com as menores taxas do mercado, como explica o head de produto da companhia, William Sawada. A gente entende que a maquininha tem uma diferença muito grande, né, no dia a dia desses clientes, né, desses usuários. E também pensando em ter uma oferta aí mais competitiva, a gente pensou num modelo, né, que a taxa mais baixa é o nosso principal diferencial. E tendo a maquininha aí no seu estabelecimento, a gente entende também que esses nossos usuários vão ter um fluxo maior de clientes fazendo compras com eles e transacionando e elevando, né, esse volume de vendas. O executivo também detalha os benefícios oferecidos pelo serviço. A gente tem a menor taxa aí do mercado, 1,34 no débito e a partir de 3,09 no crédito. A gente oferece uma maquininha bastante moderna, que aceita pagamento via NFC, que tem conexão Bluetooth com o celular do usuário e uma bateria aí bastante econômica. Então, é uma maquininha que vai durar aí durante todo o uso no dia a dia do nosso lojista. Esse lojista ele tem a possibilidade de receber em até um dia e com opções de parcelamento de vendas em até 12 vezes. E mantendo esse dinheiro na nossa carteira, ele já está recebendo um bônus diário de 113% anexado ao CDI. Para pedir a maquininha, é preciso ser cliente da conta PJ do Recarga Pay. O aplicativo pode ser baixado de graça pelo celular no Google Play e App Store. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. E o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Economia, encaminhou nos últimos dias cerca de 2.800 comunicados a contribuintes de ICMS, dando prazo de 30 dias para a regularização de pendências fiscais pela internet, sem pagamento de multa. Nessa remessa estão estabelecimentos que possuem inconsistências detectadas entre as notas fiscais e o registro da escrituração fiscal digital. A autorregularização, que é feita pelo site da Economia, www.economia.gov.br, é uma medida para incentivar os contribuintes a regularizarem os débitos, evitando autuações fiscais e ainda com a vantagem de não ter imposição de multa. As inconsistências são detectadas pelas malhas fiscais desenvolvidas pela Gerência de Prospecção de Auditorias da Secretaria da Economia. Nesse lote, os comunicados foram enviados a empresas de médio e grande portes, de segmentos variados de todo o estado. A gerente Giovana Amorim Zanato explica que contribuintes são comunicados por meio de suas caixas postais eletrônicas, ou seja, o domicílio tributário eletrônico. O canal para tirar dúvidas é monitoramentocentralizado.economia@goias.gov.br. E uma mulher e um jovem morreram após um suposto choque durante o carnaval às margens do Lago da Serra da Mesa. A Polícia Civil está investigando os dois casos. Ana Paula Silva Belfort, de 30 anos, morreu na noite de domingo e o jovem identificado como Vitor Hugo Rodrigues de Freitas na madrugada dessa quarta-feira. As mortes aconteceram na Praia da Generosa, banhada pelo Lago Serra da Mesa. A suspeita é que Ana Paula tenha tomado um choque em um gerador próximo a um palco. Já o jovem Victor levou o choque em uma rede elétrica convencional. A polícia científica explicou que os dois casos parecem não ser relacionados. Nas redes sociais, a Prefeitura de Uruaçu se posicionou sobre a morte de Vitor e explicou que o caso aconteceu dentro de uma barraca que comercializava bebidas. Segundo a nota, a estrutura da Prefeitura Municipal já estava desligada e o evento já havia sido encerrado. E o Estado alerta que vistoria em casa contra a dengue deve ser semanal. Vamos saber dessa orientação com a Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde alerta a população que as vistorias feitas em casa para identificar e eliminar focos do Aedes aegypti devem ser feitas no período de 7 a 10 dias. Esse é o tempo necessário para que os ovos depositados pela fêmea do mosquito se tornem insetos adultos. O alerta é necessário diante do cenário de aumento de casos das doenças transmitidas pelo mosquito em todo o país. Neste ano, já houve um aumento de 10% do número de casos de dengue em relação ao ano passado.
com 6.891 confirmações até o momento. A destruição dos criadouros é a principal forma de controle da dengue e de outras arboviroses, como a zika e a chikungunya. O uso do fumacê, que é o inseticida borrifado no ar, somente mata o inseto adulto. Por isso, o governador Ronaldo Caiado pede à população que ajude o poder público no combate à dengue. Vamos cuidar da casa da gente, vamos ter aceito. Cidadão chega, bebe uma garrafa d'água, abre o vidro do carro e joga no meio da rua. Né? O outro está fumando, joga um pedaço jogando lá. Está comendo um sanduíche, joga o papel do lado de fora. Quer dizer, não é possível um negócio desses. A pessoa não tem noção do coletivo. Não é? Quer dizer, que às vezes fico passando, a gente arruma, às vezes pensando, o prefeito arruma aqui local do cidadão poder pegar o ônibus ali. Aí chegam lá e pregam um papel, o outro lá vai e escreve, o outro lá vai e risca, o outro lá vai e arranca um parafuso. Quer dizer, onde é que está esse resultado? Só faz piorar a vida das pessoas, só faz contaminar as pessoas. Quer dizer, o lixo, a sujeira, é um meio de cultura para proliferar tudo isso. Agora a pergunta maior é o seguinte: como é que nós, em 2024, estamos morrendo com picada de mosquito? Com a tecnologia toda. O que é? Sujeira. Além de contar com a mobilização da população, o governo de Goiás ofereceu aos 246 municípios goianos a estratégia dos gabinetes contra a dengue. A análise de dados permite que se estabeleça quais serão os municípios prioritários para receber maior apoio da Secretaria de Estado da Saúde na vigilância, na assistência ou no controle ao vetor. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E a equipe de arbitragem foi protagonista no clássico entre São Paulo e Santos nessa quarta-feira no Morumbi. Foram 3 lances capitais, 2 deles com revisões do VAR, 2 gols anulados do São Paulo e um pênalti marcado do Santos, que converteu para vencer o duelo por 1-0. O Santos agora é o primeiro time classificado para o mata-mata do Paulistão com a melhor campanha, com 19 pontos, lidera o Grupo A com grande vantagem sobre o segundo colocado Ituano, que tem 5 pontos. O São Paulo ainda lidera o Grupo D com 13 pontos, mas pode cair para terceiro ainda nessa rodada, já que Novo Horizontino e São Bernardo, que jogam nessa quinta-feira, tem 12 pontos cada. O São Paulo entra em campo agora no sábado, outra vez no Morumbi, quando recebe o Red Bull Bragantino às 18 horas. O Santos volta para casa no domingo e enfrenta o Novo Horizontino às 16 horas na Vila Belmiro. E o Corinthians venceu a segunda partida seguida do Campeonato Paulista. Se afastou das 2 últimas colocações e entrou na briga por vaga no mata-mata. Nessa quarta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Timão goleou o Botafogo de São Paulo por 4-1. Romero, 2 vezes. Wesley e Yuri Alberto marcaram os gols alvinegros. Leandro Maciel descontou para os donos da casa, que sofreram a 3ª derrota seguida. Embora mais distante da zona do rebaixamento, agora é o 11º na classificação geral, o Corinthians ainda está na lanterna do Grupo C. Com a vitória sobre o Botafogo, a equipe de Antônio Oliveira foi a 9 pontos, atrás do Bragantino com 14, Mirassol com 11 e Inter de Limeira com 10. Já o Botafogo de São Paulo segue com 8, na última posição do Grupo D. O Corinthians agora tem clássico pela frente na próxima rodada. No domingo enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri às 18 horas. Já o Botafogo visita o Mirassol no sábado, também no mesmo horário. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. O mercado físico do boi gordo apresentou acomodações dos preços na retomada após o feriado. Além disso, segundo o consultor de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, as negociações foram apenas pontuais. O ambiente de negócios ainda sugere alguma alta nos preços no curto prazo. Vejam então os valores da arroba no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Em São Paulo, capital, R$ 239. Já em Goiânia, essa mesma arroba foi comercializada a R$ 227. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 240. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 231. Em Cuiabá, Mato Grosso, R$ 211.
O mercado atacadista teve uma quarta-feira de cinza de preços acomodados. Iglesias coloca que ainda é possível que ocorram novos reajustes de preços no decorrer da semana, ainda que de maneira comedida. O quarto traseiro ontem, quarta-feira, foi precificado a R$ 18,50 por quilo, enquanto que o quarto dianteiro permaneceu cotado a R$ 13,00 por quilo. A ponta de agulha segue cotada a R$ 13,00 por quilo. O Brasil e o Egito assinaram nesta terça-feira um acordo que facilita o comércio de carne bovina, suína e de aves entre os dois países. O protocolo de equivalência dos sistemas de inspeção de carnes, também conhecido como pré-listing, elimina a necessidade de auditorias presenciais por parte das autoridades egípcias para a habilitação de novos estabelecimentos brasileiros exportadores. Desde 2019, cerca de 30 estabelecimentos brasileiros estavam na fila de espera para obterem habilitação. Em 2023, o Brasil exportou para o Egito mais de US$ 1 bilhão e 700 milhões em produtos, dos quais 384 milhões de dólares, correspondentes a 22%, foram em carnes, totalizando mais de 130 mil toneladas exportadas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar o benefício de fevereiro a aposentados e pensionistas a partir do dia 23, para quem ganha até um salário mínimo. Os pagamentos seguem até 7 de março. A ordem dos depósitos leva em conta o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador que fica depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas com benefício com final digital 1. Nesse ano, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412. Para quem recebe acima de um salário, os pagamentos começam no dia 1º de março e seguem até 7 de março. Nesse caso, o teto para benefícios pagos pelo INSS encontra-se em R$ 7.786,01. Atualmente, o INSS paga todo mês mais de 39 milhões de benefícios, dos quais 33,3 milhões são benefícios previdenciários e 5,6 milhões assistenciais. Os números se referem à folha de pagamento de novembro, que são os dados mais recentes já divulgados, e podem oscilar mês a mês. E os empregadores têm até o dia 29 de fevereiro para enviar aos funcionários o informe com os rendimentos referentes a 2023. O prazo também vale para bancos e corretoras de valores, que devem disponibilizar o documento referente aos rendimentos de aplicações financeiras aos seus clientes. A disponibilização dos informes de rendimentos é obrigatória e pode ser feita pelo correio ou na forma digital por e-mail, internet ou intranet. Os informes são necessários para preencher a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2024. Nesse ano, o período de entrega das declarações do Imposto de Renda sem multa vai de 15 de março até o dia 31 de maio. A declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 2 salários mínimos. A nova tabela foi publicada em uma medida provisória no dia 6. E alterou a primeira faixa da tabela progressiva mensal, com a elevação do limite da aplicação da alíquota zero, que passou de R$ 2.112 para R$ 2.259,20. 7h05. Dengue, quais são os sintomas e como se prevenir? Raquel Carneiro é quem traz essas informações. Os prováveis casos de dengue no Brasil ultrapassaram 500 mil em um mês e meio. Os números do painel de monitoramento do Ministério da Saúde contabilizam 75 mortes pela doença, enquanto outras 340 estão sob investigação. As chuvas e o calor intenso contribuem para que a dengue avance rápido em diversas regiões, especialmente centro-oeste, sudeste e sul do país. Uma combinação que facilita a procriação do Aedes aegypti, a fêmea do mosquito transmissor da doença. Todas as faixas etárias são suscetíveis à dengue. Nas pessoas com comorbidades, o vírus pode avançar mais rápido. O médico infectologista Antônio Carlos Bandeira alerta para os sintomas, principalmente se for identificado a febre. Febre de 38, 38,5, 39 graus, dor de cabeça atrás dos olhos, dor muscular, dor nas costas, como se fosse aquela dor de cadeiras. Pode ter um pouco de dores nas articulações, mas isso se faz de forma transitória. E
também o aparecimento de manchinhas vermelhas no corpo, como se fosse uma rubéola, um sarampo. Então, esses são os sintomas mais clássicos da dengue. Fique atento porque os sintomas da dengue podem se manifestar em pacientes somente com a febre, não ter dores no corpo ou na cabeça e o corpo também não ter manchinhas vermelhas. Por isso é importante ficar alerta a qualquer quadro febril. Para evitar todo esse cenário, o melhor é prevenir a dengue não apenas na nossa casa, mas também contribuindo de forma coletiva para o combate à doença, como esclarece o médico infectologista Antônio Carlos. Aquela água atrás da geladeira, onde tem aquele recipiente, às vezes fica parado, dá uma olhadinha ali, vê os ralos da casa. As calhas, tem que ter pelo menos uma revisão anual dentro de garrafas, etc. É importante que as pessoas sempre chequem isso aí. Do ponto de vista individual também, o que o indivíduo pode fazer é passar repelente no corpo. Então a gente tem aí caridina, que é um repelente muito seguro, que crianças já pequenas, a partir aí de 2 anos de idade, já podem fazer uso. A gente está falando de uma doença que tem quase 50 anos aí, e a gente até hoje não tem uma droga, um medicamento contra o vírus da dengue. Então é bom que a gente frise isso, porque a gente precisa desenvolver drogas eficazes contra o vírus da dengue. Neste momento, somente o Distrito Federal iniciou a vacinação de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 11 anos contra a dengue. No primeiro dia da campanha, cerca de 3.000 doses foram aplicadas. Goiás já recebeu as doses distribuídas pelo Ministério da Saúde. Importante destacar que a vacina previne a doença e tem até 60% de eficácia. Para que se tenha resultados de combate ao vírus, será preciso estender a vacinação para toda a população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E o governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, vão abrir hoje, quinta-feira, a campanha de vacinação contra a dengue aqui no estado de Goiás. O lançamento será às 8h30 na Unidade Básica de Saúde Santa Luzia. Também estarão presentes secretários de saúde do estado de Aparecida, Razível dos Santos e Alessandro Magalhães, respectivamente. De forma sincronizada, a campanha de vacinação contra a dengue em Goiás começa em todos os municípios. Em Aparecida de Goiânia, 14.492 doses da Qdenga estão disponíveis em 38 postos para crianças de 10 e 11 anos. A Secretaria da Saúde de Goiás alerta que a maior parte dos casos de transmissão de dengue são de mosquitos do próprio quintal ou de vizinhos, pois 75% dos criadouros estão dentro das residências. Isso porque o mosquito pode voar em um raio de até 100 metros de distância, sendo capaz de deixar uma residência para colocar os ovos em outro local, caso ali não encontre um recipiente com água parada. E ainda pode voltar para a mesma casa onde ele consegue alimento. O levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti 2024 mostra que mais de 30% dos criadouros encontrados estavam no lixo. E o empresário e ex-prefeito de Trindade, Jânio Darro do MDB, enfrenta também bloqueio de bens no valor de 3,4 milhões de reais, além de quebra dos sigilos fiscal e bancário, coincidentemente, após se lançar pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. Nos últimos dias, ele já tinha sido alvo de busca e apreensão na investigação que trata de suspeitas de favorecimento familiar em situação ocorrida há mais de 10 anos. A busca e apreensão aconteceu na quinta-feira, quando ele estava com uma filha internada para uma cirurgia. A ocasião em que as ações ocorreram tantos anos depois dos fatos fizeram Jânio associar uma possível retaliação de outros pré-candidatos que disputam o apoio do governador Ronaldo Caiado para serem os escolhidos da situação em Goiânia. A defesa de Jânio recorreu na sexta-feira contra o bloqueio de bens e quebra de sigilo. O advogado dele, Carlos Márcio Risse Macedo, destacou que aguarda o julgamento do recurso junto ao Tribunal de Justiça de Goiás. E prestem atenção, a Polícia Civil Goiana orienta como evitar golpes bancários. Importante, vamos saber dos detalhes com a Agatha Couto. Desconfiança e conscientização são aliadas das forças de segurança para mitigar o problema dos golpes bancários, cada dia mais variados e personalizados. Os golpes mais comuns no estado são o do novo número e o do intermediário, ambos aplicados por criminosos de outras regiões.
Goiás também tem observado o crescimento em outra modalidade de estelionato, conhecida como golpe da falsa central telefônica bancária. Esse tipo de fraude começa com o criminoso que se passa por funcionário de uma instituição financeira que induz a vítima a realizar movimentações em seu favor. Para evitar cair nesse golpe, a Polícia Civil orienta que as vítimas procurem a instituição financeira e a polícia em caso de dúvidas. Além disso, é de suma importância que em um golpe tentado ou consumado, a pessoa faça o boletim de ocorrência, indicando os dados bancários sugeridos pelos criminosos. Essa informação permite à polícia a fazer o cruzamento com outros casos, demonstrando que um mesmo grupo praticou diversos crimes. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, recomenda ainda que, em caso de ligação suspeita, a chamada seja desligada e o cliente acione o número de telefone da central verdadeira, que está no verso do cartão bancário. Vantagens e atrativos em meio a transações de bem de alto valor, com o propósito de garantir o negócio fechado, também devem ser observadas com cautela, segundo a FEBRABAN. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. E o Atlético Mineiro saiu perdendo para o Tombense nessa quarta-feira na Arena MRV pela 5ª rodada. Buscou empate na etapa final e assumiu a liderança do Grupo B. Ednei marcou para o Tombense ainda no início da partida. Alisson, garoto da base que saiu do banco, empatou. Com o resultado e a derrota do Vila Nova para o Atlético, o Galo assumiu a liderança do Grupo B com 7 pontos. O Tombense chegou a 9 pontos e é vice-líder do Grupo A. Com o empate diante do Tombense e a derrota do Vila, o Galo agora é o líder do Grupo B. O Galo leva vantagem no saldo de gols. Já o Tombense ficou na 2ª posição do Grupo A com 9 pontos, um a menos do que o Cruzeiro e com a 2ª melhor campanha geral. Na próxima rodada, no sábado, dia 17, o Atlético encara o Itabirito em Brasília, no Mané Garrincha, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Já o Tombense recebe o Patrocinense no domingo às 18 horas em Tombos. E o Inter venceu o Brasil de Pelotas por 3-1 na noite dessa quarta-feira, pela 8ª rodada do Gauchão no Beira-Rio. Biteco fez contra, Valência e Alário marcaram então os gols colorados, todos no primeiro tempo dominante da equipe comandada pelo auxiliar Lúcio Gonzalez. Na etapa final, Marcinho diminuiu para o Chavante. A vitória somada ao empate do Grêmio deixa o Inter na liderança isolada do campeonato, já garantido nas quartas de final. Agora o líder Inter soma 19 pontos, 2 a mais que o Grêmio, o segundo colocado, e dessa forma já se assegurou no mata-mata do Gauchão. Já o Brasil de Pelotas permanece com 10 pontos, ainda em 4º lugar, à frente do Guarani de Bagé no saldo de gols. Nessa quinta-feira, no fechamento da rodada, pode perder posição para Caxias ou São José. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. Na última semana, os preços da soja dispararam no mercado doméstico, impulsionados por uma série de fatores que elevaram a demanda e as preocupações com a produtividade da safra brasileira 23-24. Segundo a análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a combinação de uma demanda internacional robusta, a valorização do dólar em relação ao real e receio sobre a baixa produtividade contribuíram para esse cenário. As estimativas divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indicam que a área cultivada com soja deve expandir em 2,3% em comparação com a temporada anterior, alcançando 45,1 milhões de hectares. No entanto, há um alerta quanto à produtividade, que pode sofrer uma redução de 5,5%, resultando em uma oferta de 149 milhões e 400 mil toneladas, uma queda de 3,4%. A previsão para o processamento interno da soja em 2024 é de 53,4 milhões de toneladas, representando um aumento de 2,3%. Por outro lado, as exportações estão projetadas em 94,2 milhões de toneladas, refletindo uma diminuição de 7,6%. E
a quarta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 64,16 e R$ 64,62. O vencimento março 24 foi cotado a R$ 64,46, uma queda de 0,62%. Já o maio 24 valeu R$ 64,62, uma baixa de 0,75%. O julho 24 foi negociado a R$ 64,16, com uma desvalorização de 1%. Já o setembro 24 teve valor de R$ 64,30 a saca, com uma perda de 0,77%. Na visão do analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, os preços do milho na Bolsa Brasileira seguirão a lógica negativa vinda de Chicago, com o mercado de Porto também caindo no Brasil nessa quarta-feira. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17. FGTS Futuro deve facilitar a compra da casa própria. Quem vai trazer os detalhes é Rafael Ferri. O governo pretende liberar em março o uso do chamado FGTS Futuro. A nova modalidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço servirá para a compra da casa própria. Inicialmente, o benefício será voltado para beneficiários do Minha Casa Minha Vida, com foco em famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Estes são os que compõem a faixa 1 do programa habitacional do governo. Para o economista e educador financeiro Everton Lopes, a população de baixa renda passa a ter mais chances de adquirir uma casa melhor. O economista explica que até então, as prestações desses beneficiários eram até R$ 2.000 de renda para quem poderia comprometer até 25% da parcela em relação ao preço do financiamento. Como o FGTS Futuro, qual é a vantagem que a pessoa tem, né, em relação a esse financiamento? O depósito de 8% que é feito pelas empresas para o empregado acaba sendo direcionado, vai diretamente para a prestação da casa própria. Ou seja, né, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 2.000 teria até então um comprometimento de renda de até R$ 500, 25% da sua renda, com a prestação da casa própria. Com este programa, ele passa a ter 8% que seria depositado para o fundo de garantia, vai para a casa própria. Ou seja, aquela prestação que seria 500, a pessoa poderia comprar um imóvel com prestação de até R$ 660. A ideia é o programa passar primeiro por um período de teste para, mais adiante, ser ampliado para todos os contemplados do Minha Casa Minha Vida, cujo limite de renda é de R$ 8.000 mensais, dizem técnicos do Ministério das Cidades. Uma das possíveis desvantagens do programa acontece se a pessoa for desligada da empresa, já que ela só terá os 40% do fundo de garantia, pois todo o valor depositado a partir de então irá para a prestação da casa própria e ela terá que pagar esse valor sem possuir renda, como explica o economista Everton Lopes. Tem uma outra desvantagem que eu vejo também aí. Normalmente o que acontece, né? As pessoas podem usar até 80% do valor do fundo de garantia para ou abater na prestação, até 80% da prestação no ano, dentro de um ano, ou abater no saldo devedor. No momento em que ele opta pelo FGTS Futuro e direciona esse recurso que é depositado pelo empregador diretamente na sua conta, vai ser direto para o financiamento imobiliário, deixando de existir na sua conta a partir de então. Na prática, o trabalhador vai poder optar por um imóvel mais caro pagando uma prestação menor. Isso também pode beneficiar famílias que não conseguem pegar um empréstimo habitacional devido ao comprometimento de renda exigido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, auxílio gás será de R$ 102 em fevereiro e o benefício começa a ser pago nesta sexta-feira. Banco Central estabelece novo limite para transações por Pix à noite. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28. Agora já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Olha, os benefícios do Auxílio Gás começam a receber o valor de... Os beneficiários, aliás, do Auxílio Gás começam a receber o valor de R$ 102 a partir de amanhã, sexta-feira. O benefício, que terá o depósito feito até 29 de fevereiro, é transferido em meses alternados
e tem um valor fixado conforme o preço referência divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo o governo federal, nas cidades em que a Defesa Civil reconheceu oficialmente situação ou estado de emergência, o pagamento do auxílio gás também poderá ser antecipado. O benefício foi criado em 2021 e tem por objetivo apoiar a compra do botijão de gás para famílias em situação de vulnerabilidade de renda. O auxílio é liberado na conta bancária do beneficiário. Nos casos de famílias que não têm acesso a uma poupança digital, é criada automaticamente na Caixa Econômica Federal para pagamentos de benefícios de programas do governo federal. E o Pix é uma transação que já entrou no dia a dia de todos os brasileiros. Mesmo assim, muitas dúvidas persistem em relação a diversos detalhes dessa modalidade de transação instantânea, especialmente quando se trata dos seus limites para pagamentos e transferências. A preocupação com a segurança financeira é uma prioridade para muitos brasileiros e compreender as regras e limites das transações eletrônicas na era do Pix é fundamental. Criado em 2020 pelo Banco Central, o Pix foi introduzido como uma opção de transferência bancária instantânea e gratuita, disponível para pessoas físicas e jurídicas. Contudo, diante do aumento de golpes virtuais, o Banco Central implementou limites para transações via Pix, visando garantir a segurança de usuários. Durante o período noturno, das 20 horas às 6 da manhã, o valor máximo transferível via Pix é de R$1.000 em dias úteis e finais de semana. E é importante destacar que mesmo fracionando em múltiplos Pix, se a soma atingir R$1.000 nesse intervalo, a operação será bloqueada. E uma pesquisa mostra que 86% dos internautas utilizam aplicativos para compras. Quem traz os detalhes dessa pesquisa é Priscila Mendes. Com o avanço da tecnologia e a comodidade proporcionada pelos smartphones, o número de internautas que escolhem realizar compras por meio de aplicativos de lojas é um hábito cada vez mais comum do consumidor brasileiro. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que 86% dos internautas utilizaram algum aplicativo de loja para realizar compras, como destaca Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os dados da pesquisa mostram que 86% dos internautas afirmam que utilizaram algum aplicativo de loja para realizar compras nos últimos 12 meses. E esse dado é interessante porque ele mostra um crescimento de 7 pontos percentuais em comparação com a mesma pesquisa realizada em 2021. Quanto às principais razões que levaram os internautas a realizarem compras por aplicativos, a praticidade se destaca, como explica o gerente executivo na CNDL. Os consumidores eles afirmam que a questão da praticidade e rapidez é o principal fator que leva eles a comprar por aplicativo. Além disso, a questão dos melhores preços e ofertas também é sinalizado pelos consumidores e a ideia de não precisar sair de casa, aquela questão do conforto, né? A facilidade de acesso do celular para comprar em qualquer lugar é um diferencial muito positivo e justifica o porquê que tanta gente tem comprado por aplicativo atualmente. Ainda segundo a pesquisa, quanto aos produtos mais comprados pelos internautas via aplicativos de loja, são vestuários de moda, comidas e bebidas por delivery, seguidos pelos serviços de transporte e itens para casa. A combinação de praticidade, segurança e experiências personalizadas tem mudado a maneira como os consumidores interagem com o comércio, consolidando os aplicativos como uma ferramenta essencial para o sucesso no mundo dos negócios modernos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33 agora. Em meio a uma nova onda do aumento de casos de Covid-19 em Goiás, farmácias registram falta de testes rápidos contra a doença. De acordo com o presidente da Associação dos Farmacêuticos de Goiás, Fábio Basílio, de fato, o produto está em falta no mercado e a situação pode piorar agora, depois do carnaval. Ainda segundo o presidente do Sinfargo, mesmo a prefeitura realizando a testagem ampliada na população, muitas pessoas ainda procuram nas farmácias. Em Goiânia, por exemplo, a prefeitura disponibiliza testagem ampliada em vários pontos da capital. Por outro lado, Fábio acredita que essa falta no mercado deve ser temporária. Segundo ele, logo as distribuidoras conseguem comprar das indústrias para repor os estoques justamente por causa do aumento da doença. De acordo com Fábio Basílio, o pós-carnaval também influencia diretamente na falta de testes nas farmácias. Portanto, o presidente do Sinfargo prevê ainda uma maior procura pelos testes nas farmácias.
Garis da Prefeitura de Goiânia retiraram 26 mil quilos de lixo que foram produzidos em 6 dias de festas do Carnaval. Os bairros que geraram maior volume na capital foram o setor central, universitário, sul e oeste. A Comurg também recolheu 1.850 quilos de materiais recicláveis por meio de 40 tambores de 200 litros que foram disponibilizados nas principais vias onde ocorreram os festejos. Todo o material será entregue às cooperativas de reciclagem cadastradas na Prefeitura de Goiânia. O setor central da capital, nas imediações da Praça Cívica, produziu 14.700 quilos de orgânicos entre os dias 9 e 13 de fevereiro. A maior produção aconteceu na terça-feira, dia 13, com 4.200 quilos. E o governo de Goiás ampliou o projeto de alfabetização. Os detalhes de como funciona esse projeto é com Juliana Carnevale. O projeto Alfabetização e Família, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais, será ampliado em 2024. A previsão é que sejam criadas 600 novas turmas em todo o estado, capaz de atender até 6.000 jovens, adultos e idosos não alfabetizados. Lançado em 2019, o projeto tem o objetivo de universalizar a alfabetização da população com 15 anos de idade ou mais. Até 2023, o programa havia ofertado 531 turmas em 153 municípios goianos, contribuindo com a alfabetização de 4.525 pessoas. Para 2024, o projeto prevê ampliação da oferta de turmas de alfabetização em todo o estado. A ideia é atender prioritariamente os municípios em situação de vulnerabilidade ou com altos índices de analfabetismo. A previsão é que as matrículas dos jovens, adultos e idosos interessados em participar do projeto sejam realizadas até o fim de fevereiro. As aulas devem ter início no mês de março. Para ofertar uma turma do projeto, prefeituras, centros de referência de assistência social e instituições parceiras devem entrar em contato com a Gerência de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36. Ipiranga e Grêmio não tiraram 0 do placar na noite desta quarta-feira no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. As equipes até chegaram a criar, principalmente no primeiro tempo, mas os goleiros fizeram boas interceptações e impediram os gols. O tricolor pode ser ultrapassado até o fim da rodada e o Canarinho se mantém na zona do rebaixamento. O Grêmio chegou a 17 pontos e assumiu a liderança provisória do campeonato, mas até o final da noite, onde ele foi ultrapassado pelo Inter, que recebeu o Brasil de Pelotas em casa. Já o Ipiranga chegou a 7 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 11ª colocação. O Grêmio agora volta a campo neste sábado, quando recebe o Santa Cruz na Arena, em Porto Alegre, às 16h30, pela 9ª rodada do Gauchão. No mesmo dia, o Ipiranga visita o São Luís, em Ijuí, às 20 horas. E no Carioca, o Botafogo dominou o jogo desde o início, mesmo com a posse do Volta Redonda em maior parte do duelo, que terminou com vitória alvinegra por 3-0. Um destaque para Savarino, novo camisa 10 do time. O alvinegro abriu o placar com o zagueiro Bastos logo aos 9 minutos após cobrança de escanteio do venezuelano. E foi Savarino quem fez o segundo após aproveitar cruzamento de Hugo e contar com o desvio da defesa aos 21 minutos. O Volta Redonda entra em campo novamente no próximo domingo às 18h10 contra a Portuguesa pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Botafogo joga no mesmo dia, mas às 16 horas no clássico contra o Vasco. O Volta Redonda segue com 8 pontos. Após o duelo, ficou em 9º lugar. O Botafogo chegou a 14 pontos e assumiu o 3º lugar momentaneamente. Volta Redonda e Botafogo fizeram o segundo jogo da 8ª rodada do Campeonato Carioca. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h38. E o mercado brasileiro de soja registrou bons negócios nesta quarta-feira. Segundo o analista de safras e mercado, os preços ficaram mistos, mesmo com a queda em Chicago, devido à necessidade de compra da indústria, que quando caem produtores que seguram o seu produto, precisa elevar a oferta acima de patamares do mercado. Alguns produtores que não suportam os custos são obrigados a negociar também. Isso não tem impacto significativo no volume de negócios, mas incentiva a comercialização.
Atenção para os preços da saca da soja no fechamento desta quarta-feira. No Porto de Rio Grande, R$ 122,00. Em Cascavel, no Paraná, R$ 109,00. No Porto de Paranaguá, também no Paraná, R$ 118,00. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 101,00. Mesmo preço praticado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Rio Verde, aqui em Goiás, R$ 102,00. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quinta-feira com preços mais baixos. O cenário fundamental, combinando ampla oferta global, demanda fraca nos Estados Unidos e também chuvas benéficas às atividades na América do Sul, determinava uma queda de mais de 1%. Há ainda um clima de maior aversão ao risco no mercado financeiro após a inflação americana acima do esperado. A sensação é de que o ciclo de corte nos juros nos Estados Unidos ocorrerá somente em junho. O capital procura por opções mais seguras, como os títulos do Tesouro Americano. A Associação Norte-Americana de Processadores de Óleos Vegetais divulga nesta quinta-feira o resultado do esmagamento nos Estados Unidos no mês de janeiro. Os números saem às 14 horas, horário de Brasília. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h40 agora. A FCO oferece nova linha de financiamento para produtores de leite. Vamos saber detalhes deste financiamento com a Leandra Matos. Já está em vigor a linha de crédito específica para a bovinocultura leiteira do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. Com taxa de juro menor e carência mais longa para pagamento, o FCO Leite é destinado a financiar projetos do segmento e foi proposto pelo governo de Goiás ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A nova linha de crédito tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento da pecuária leiteira econômica e ambientalmente sustentável. E ainda minimizar o risco na produção de leite, promover o melhoramento genético do rebanho e aumentar a oferta de produtos lácteos. Para investimentos fixos financiados pelo FCO Leite, o prazo de pagamento é de até 15 anos, incluído o período de carência de até 4 anos. Já para máquinas e equipamentos, o prazo é de até 10 anos, também contando com o período de carência de até 4 anos e respeitada a provável vida útil do bem financiado. A taxa de juros é de aproximadamente 7,46% ao ano. Podem ser beneficiados pelo FCO Leite, minis, pequenos e pequenos médios pecuaristas de leite, na condição de pessoas físicas ou jurídicas, suas cooperativas de produção e associações. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias.